Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É uma satisfação participar desse momento de encontro, desse evento. Eu queria agradecer primeiramente a Vânia e toda a equipe que está aí no esforço de trazer o melhor dentro da saúde, né, que possa contribuir para superar cada vez mais as dificuldades. Então, sou grato por essa oportunidade e espero que, ao final, eu tenha contribuído um pouquinho para a melhoria e a superação de algumas dificuldades de vocês, tá bom? Principalmente no aspecto emocional. Eu sou Ricardo Magalhães, eu sou professor do curso de Inteligência Emocional, já ministrei vários cursos, eu tenho um curso online e já treinei também vários alunos. Além disso, eu sou especialista em gestão de pessoas e fico muito feliz por contribuir nesse momento aqui com mais informações e práticas para vocês, tá bom? E eu queria compartilhar minha tela aqui para a gente começar a fazer alguns debates que eu preparei aqui para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui, né? E primeiramente, deixa eu trazer a ideia dessa nossa fala hoje é a inteligência emocional e a importância do autocuidado, né? Como você se cuidar diante desse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia que tem assolado, né, já há mais de um ano, né, que a gente está vivenciando aí, e como cada vez mais a gente está se blindando não só com a vacina, mas também com aspectos emocionais. E a inteligência emocional pode ajudar e muito a gente na superação, né? Porque ela vai bater em várias áreas da nossa vida. Então, eu queria propor um pouco, nesse momento, que vocês refletissem um pouco e que a gente pudesse debater algumas informações que eu trago, tá bom? Então, mas antes disso, eu quero também compartilhar um vídeo que eu penso ser muito importante para a gente iniciar o debate, que é sobre Você Tem um Minuto. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo para vocês. Só um minutinho. Vou compartilhar agora. Você tem um minuto. Você tem um minuto? Guarde-o para você. Porque na vida cada segundo é muito valioso. E mais ainda, quando se trata de descobrirmos o que é essencial para nós. A resposta para essa pergunta só será encontrada se reservar mais tempo para você mesmo. Tempo para se perguntar: o que te faz bem? O tempo não nos muda só fisicamente. Ele muda os nossos planos, nossas ideias, os nossos valores, os nossos rumos. Como definir qual caminho seguir para atingir os seus objetivos? Por isso, antes de dar o próximo passo, pergunte o que te faz feliz. Com o tempo, você vai encontrar a sua própria felicidade. E ela pode estar muito perto, dentro de uma ideia antiga, ou dentro de você mesmo. E aí, quando você a encontrar, nada será mais pleno que a sua realização. Então, isso é uma primeira reflexão que eu trago, né? A importância da gente ter um minuto para pensar na gente, né? Você está pensa em você em algum momento do seu dia a dia. Então, isso é fundamental. A gente está vivendo um processo da pandemia e, nesse processo, se deparando com várias dificuldades emocionais, né? Existem várias pesquisas, vários estudos. A quantidade de pessoas em depressão, ansiosas, e que isso, de certa forma, abala o nosso sistema imunológico, né? Porque baixa, a gente gera muita cortisona, e a gente tem aqui médicos, né, enfermeiras que sabem desses impactos na saúde do nosso sistema emocional. E a gente, quanto mais blindado a gente tiver, quanto mais conhecedor dos nossos potenciais, das nossas dificuldades, menos chances a gente tem de estar com o sistema imunológico mais fragilizado, tá? Então, esse vídeo é uma primeira reflexão que eu trago da importância de você ter um minuto para você pensar em você, tá? Então, vamos avançar aqui no nosso slide. E aí eu queria trazer algumas informações que eu vi na notícia, inclusive olhando no site do COFEM, né, do Conselho Federal, do COREM também, que alguns enfermeiros estão entre os profissionais com mais problemas de saúde mental. Inclusive, o próprio COFEM, o Conselho Federal, ele tem um canal de auxílio aos profissionais da saúde,
né, para que possam qualificar e ter à sua disposição um sistema de apoio, um serviço de apoio. Então, diz o seguinte, nesse destaque, ele diz que a depressão é uma condição corrente entre os profissionais da saúde. A profissão lida com pacientes em situação de dor e de sofrimento, de morte, e isso abala o emocional profissional. Claro que abala, né? Claro que abala o nosso emocional, seja no nosso parente, uma pessoa próxima, seja as pessoas que a gente presta auxílio, e vocês estão de parabéns pelo enfrentamento, pelo momento de dificuldade e que vocês estão de frente, né? Isso me faz lembrar um pouquinho a uma grande enfermeira, né, na área de enfermagem, a nossa Florence Nightingale, que ela também foi num período de guerra, que teve lá em 1800, final do século XIX, e aí na Rússia, um período de guerra, e ela estava lá, enfrentando as condições inóspitas, sanitárias e de muita dificuldade. Aqui também a própria Ana Nery, a enfermeira Ana Nery, na Guerra do Paraguai também, como voluntária, trabalhando. Então, vocês que são da parte de saúde, meus parabéns pelo enfrentamento. E claro que vocês precisam ser bem cuidados, vocês precisam cuidar de si para cuidar dos outros. E aí, nesse destaque que eu trago dessa notícia, ela fala um pouquinho dos sintomas, né, quando você está num período de depressão. Então, você tem lá a irritabilidade, a frequente falta ao trabalho por doença, o arredio às mudanças, a exaustão. A pessoa se sente exausta, né, diante de situações de depressão e de extrema impacto emocional, né? Eu também trago outra pesquisa importante de burnout, né? Não sei se alguns de vocês sabem o que é burnout, mas é o exaurimento, é você estar cansado e exausto as suas forças. Então, tem uma pesquisa na universidade, no Hospital das Clínicas, no Hospital Universitário de São Paulo, que trabalhou com 91 enfermeiros de UTI, isso lá em 2014, e pesquisando dentro dessa perspectiva do burnout. E percebeu que 47% estavam com exaustão emocional, né? E aí tinha um baixo nível de realização profissional, muitos estavam se sentindo irrealizados, impotentes, né? 78% enfermeiros, 85% não apresentavam síndrome de burnout dos 91, mas 3 apresentavam. E eles analisando os dados, uma coisa muito simples eles detectaram, que era muito evidente para a contribuição para esse exaurimento das energias, que era simplesmente férias, né? E aí eles conseguiram observar que dentro dos participantes foi mais elevada o burnout entre as pessoas que tiveram férias de 25 dias. Veja, impressionante, 25 dias apenas, né? Faltando mais 5 dias para 30. Então, já com 30 dias, eles perceberam que as pessoas estavam menos propensas ao burnout. Às vezes, 5 dias faz a diferença. E aconselhavam as pessoas a tirarem férias a cada 12 meses. A gente sabe que nesse período de pandemia, algumas pessoas, por serem grupo de risco, não estão podendo estar atuando, e aí termina que a jornada dobra, outras pessoas também ficam com dificuldades e as comorbidades. Então, é um momento de desafio, mas dentro do possível, olhe para você, tente tirar suas férias. Isso é uma coisa muito simples, mas também muito importante para a sua saúde mental, né? E aí também eu trago da Ana Cláudia Quintana, essa imagem aqui, que é uma imagem um pouco destacada. Além da gente cuidar das férias, e aí o meu foco da fala é tudo no autocuidado para vocês, no autocuidado e a inteligência emocional ajudando nisso. A inteligência emocional é fundamental quando a gente começa, um dos pilares dela é o autoconhecimento, a gente se conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, aonde a gente é bom, onde a gente tem dificuldade, né? Então, isso fala-se e chama-se autoconhecimento. Eu saber aquele gargalo que eu tenho, aquela dificuldade que se alguém me provocar, eu vou ter dificuldade na reação. Aquela questão de a minha dificuldade de trabalho em equipe, né? Às vezes isso também reverbera. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me trato. É feito um diagnóstico, né? A gente tem médicos, enfermeiros. Se eu consigo fazer um bom diagnóstico, se eu consigo entender bem a doença, é muito provável que eu consiga dar a cura ou buscar a cura. É mais provável do que se uma pessoa não conhece, né, o sintoma. Então, assim, a sintomatologia ela é fundamental para que a gente possa agir. Então, o autoconhecimento, a Ana Cláudia Quintana, que é uma médica especialista em cuidados paliativos, não sei se vocês conhecem, mas ela é uma pessoa muito conhecida no Brasil toda
Inclusive, dizem que ela é a Elizabeth Kübler-Ross, que é também uma enfermeira, uma médica muito conhecida mundialmente, que trata sobre o luto, né? E a doutora Ana Cláudia Quintana, ela é autora de um livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivida. Ela traz lições dessa morte. E uma das lições que ela traz é: nós somos zumbis. Às vezes as pessoas estão como zumbis existenciais. E o que é isso? A vida vai passando e não vai olhando para si, não vai buscando se melhorar, né? Vai só vivendo a vida, passando a vida. Então, a gente tem, sim, que investir na nossa melhoria. A gente não pode ser um zumbi existencial. A gente não pode estar apenas zanzando pela vida. A gente tem que, sim, que estar observando o que a gente pode melhorar a cada dia. Tá? E aí, além disso, ela traz uma questão muito importante na empatia, né? Vocês que estão aí de frente, trabalhando diretamente com os pacientes, é natural a gente buscar, a gente se colocar no lugar do outro. As pessoas mais experientes já sabem que há um limite, porque senão você termina adoecendo. E depois, se vocês puderem ver essa palestra da doutora Ana Cláudia, lá no YouTube, chama-se Cuidando de Quem Cuida. Vocês vão lá no YouTube e pesquisam Cuidando de Quem Cuida, Ana Cláudia Quintana. Ela fala tem um trecho lá que ela fala sobre a empatia, que ela diz assim: a gente tem que ir e voltar. Que é isso? Ela diz assim, ela até cita um exemplo da empatia, que ela diz assim: feito, você vai visitar alguém e tem 100 quilômetros de distância para esse alguém. Então, você tem no seu carro o combustível para andar durante 100 quilômetros. E aí você vai até quanto? Se você pode rodar 100 quilômetros? Você, teoricamente, só iria até 50, porque você tem que voltar. Então, para você ir até os 100 quilômetros, você tem que ter combustível para ir 100 e mais 100 para voltar. É feita a empatia. Você tem que estar bem para você ajudar e depois você voltar para o seu lugar comum, para o seu local, a sua casa, a sua vida. Porque senão você vai se absorvendo com o problema das pessoas e os seus problemas você vai ignorando. Tem uma hora que vai estourar esses seus problemas e aí você vai precisar parar. Então, a gente cuidar do outro é como ela diz, para cuidar direito, a gente só cuida de alguém na medida que cuidamos de nós mesmos. Então, vocês que estão aí como médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, psicólogas, fonoaudiólogas e outros profissionais da saúde, vocês têm que cuidar de vocês, né? Se você ama realmente o outro, você se cuida. Porque quando você se cuida, você está disponível para o outro, né? Senão você vai adoecer e vai cada vez mais piorar. Então, é necessário, a gente viu da pesquisa das férias, a gente precisa tirar férias, a gente precisa investir no nosso autoconhecimento para a gente estar cada vez mais fortalecido, sabendo das nossas dificuldades, e a gente precisa, sim, através da empatia, cuidar do outro, mas também cuidar da gente, né? A gente tem que ser honesto. Ela tem uma fala até meio dura, essa fala dela. Ela diz assim: temos que ser honestos conosco mesmo, né? E não sermos hipócritas. É uma frase forte, mas é verdade. A gente não pode cuidar dos outros e não cuidar da própria saúde, né? E aí, nesse sentido, eu trago também uma coisa muito importante de um livro, o livro é da enfermeira Bronnie Ware, é uma australiana, e ela se destacou por um livro que ela trouxe, tinha vários pacientes em estados terminais, né, em cuidados paliativos, e ela, nesse livro, ela compilou os 5 principais arrependimentos das pessoas que estavam antes de morrer. E quais foram esses 5 principais arrependimentos que ela colocou? Ela colocou assim: eu gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Quer dizer, as pessoas se arrependiam por não ter vivido a sua autenticidade, quem você é. Você muitas vezes se anula por um filho, você não olha para você por causa de um neto, de um marido, de uma esposa, né? E aí você deixa de ser autêntico com você e você vai viver os valores dos outros. Então, muitas pessoas se arrependeram disso quando estavam próximo da morte, né? E aí, a gente sempre é bom ver, vocês já são acostumadas com isso, né, da saúde, mas sempre a gente, como a própria doutora Ana Cláudia falou, a morte é um dia que vale a pena ser vivido, porque é com a morte que traz reflexões. Normalmente, a gente não reflete quando a gente está bem, né? Quando a gente vê, e principalmente quando é alguém próximo da gente. Então, a gente tem sempre a oportunidade de estar pensando nisso. E a enfermeira, a Bronnie, ela trouxe esse livro, que é muito bom. Quem puder, inclusive, eu sugiro a leitura. Um outro tópico que ela também identificou nos pacientes era que eu gostaria de não ter trabalhado tão duro,
A gente sabe que a gente está vivendo um período de dificuldade pandêmica e, às vezes, a gente está trabalhando, vocês estão trabalhando de forma dobrada, né? Mas, dentro do possível, vocês, e às vezes a própria enfermagem, você tem que ter 2 turnos, e eu espero, para quem é da enfermagem, aí a luta de vocês de jornada de 30 horas, né, ao invés de 40, um piso salarial, haja essa conquista, né? Porque quanto mais estrutura a gente tem, né, de retaguarda, e aí passa pela nossa sobrevivência financeira e de jornada, mais a gente vai poder cuidar do outro. Então, nesse segundo item, é dito que eu gostaria de não ter trabalhado tão duro. A gente precisa ter momentos, sim, de válvula de escape, de lazer, de diversão, para que a gente possa cuidar melhor do outro. No terceiro item, ela disse, eu gostaria de ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. E aí vai a inteligência emocional, né? Porque a gente, quanto mais a gente abafa os nossos sentimentos, em algum momento eles vão estourar. E aí a gente vai ter ou uma depressão, ou uma ansiedade, ou vai ter que ir para um transtorno, né? E aí a gente vai precisar de um psicólogo ou de um psiquiatra, um médico, né? E aí, quanto mais a gente puder externar esses sentimentos, o que está lhe fazendo mal para o outro, é melhor e é saudável. Um quarto item que ela identificou nesses pacientes era: eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos, né? Então, assim, a gente precisa investir no nosso círculo de amizade. Como é que está as suas amizades fora de casa, do trabalho? Como é que está? Eu sei que a gente está no momento de reclusão, mas dentro do possível, essa conversa da gente numa live, você pode conversar com pessoas numa live, se envolver em algumas ações, em grupos, por enquanto dentro do possível, né? Mas aí sabendo que a parte dos relacionamentos com os amigos, com os colegas de trabalho, com os colegas de infância, com os colegas já da adultidade, da rua, é importante a gente fazer isso. Muitas vezes a gente fica muito com foco no trabalho, com foco na família, e desperdiça e esquece esse contato com os amigos. Eu tenho uma pesquisa de um médico também americano que ele passou 70 anos investigando pessoas desde a adolescência, mas já eu falo para vocês qual foi a constatação dele, tá? E um outro item, ela identificou na pessoa que estava próxima a falecer, que é: eu gostaria de ter sido mais feliz, né? Então, se a gente olhar a felicidade, pode ser a conjunção desses outros 4 itens. Ter uma vida fiel a você mesma, não trabalhar tanto, né? Ter tempo para você se divertir, tempo para lazer, expressar os seus sentimentos, ter contato com os amigos, você viver o dia a dia, porque a felicidade é feita em pequenos passos no dia a dia. Tá? Então, isso foi uma coisa super importante que a enfermeira identificou e trouxe para a gente através desse livro. E já se encaminhando para o final, eu gostaria também de destacar, não sei se vocês já ouviram falar, mas nessas Blue Zones, que são as zonas azuis. O que é isso? Foi identificado no mundo todo 5 regiões no mundo onde as pessoas mais viviam, né? Onde mais tinham saúde, tinham mais longevidade. Foi na Califórnia, né? Foi na Costa Rica, em Nicoya, foi na Itália, né? na Itália, na Grécia, né? E no Japão, em Okinawa. Então, nessas 5 cidades, investigaram e foram à busca de por que essas pessoas vivem mais. E aí eles identificaram esses seguintes características. A pessoa, com relação à família, as pessoas colocavam a família num local de destaque, né? O convívio familiar. Evitavam fumar, não fumavam, né? Não tinha esse hábito. A dieta era com base de plantas. A maioria comia alimentos consumidos derivados de planta. Então, é uma dieta saudável. Atividade física moderada. Fazia atividade física moderada e constantemente. Como é que está a sua atividade física? As atividades físicas com moderação são parte do cotidiano. Eu lembro que tinha um senhorzinho que andava 10 quilômetros todos os dias. Então, isso aí para a saúde cardiovascular, gera endorfina, então baixa também gera dopamina, baixa a cortisona, né? Enfim, só traz benefícios para a saúde. Então, verifique a sua saúde. Envolvimento social, novamente, eu tinha um envolvimento social, pessoas de todas as faixas são socialmente ativas e integradas numa comunidade. E comiam legumes. Então, veja, novamente, tem uma parte em comum
não é, com a própria enfermeira, né, a Bronnie, que ela fala sobre o contato com os amigos. E essa parte também em contato comum tem nessa pesquisa que eu falei para vocês, que foi feita durante 70 anos, que ele disse que ele identificou a pessoa já dos 15 anos até os 70, 80 anos. E ele perguntou às pessoas de 80 anos o que é que fazia uma vida feliz. Aí ele disse que relacionamentos saudáveis. Então, você ter bons relacionamentos, você olhar para as pessoas do seu entorno, porque, na realidade, existe também uma constatação que você é fruto das 5 pessoas que estão no seu entorno. Então, essas 5 pessoas que você mais convive, qual é o grau, né? Como é que é a qualidade dessa relação? Dos pensamentos, do tipo de relacionamento, se é mais conflitiva, se é mais harmoniosa, se você pensa mal, se você pensa bem. Então, tudo isso vai influenciar na nossa longevidade, certo? E aí, dentro aqui no Japão, em Okinawa, e aqui também na Costa Rica, eles identificaram também uma outra coisa importante, que as pessoas tinham o que eles chamam de uma razão de ser, ou ikigai, ou também conhecida como propósito de vida. Essas pessoas buscavam amar o que fazia, né? Buscavam ser muito bom. Quando você consegue ser muito bom em algo, fazer aquilo que você gosta, está alinhado ao que o mundo precisa, porque a gente precisa contribuir para a sociedade, e vocês fazem isso. Vocês dão a contribuição de vocês para a sociedade, uma contribuição muito significativa, que é cuidar do outro, né? E você é tão bom que você pode ser pago por isso. Então, quando você fazia essa junção desses elementos, a sua vida tinha uma vida com mais sentido. Porque eu gosto muito desse outro gráfico aqui, ó. O que você ama, o que você sabe fazer bem e o que paga bem. Então, se você ama e pagam bem, então você ainda não está no sentido de vida. Você teria que estar essas 3 partes juntas. E com ela você ter vitória. Porque não adianta nada você também amar e fazer bem e não ser remunerado, porque senão você vai ser feliz, porém pobre. E aí você não vai sobreviver, né? Não adianta nada você pagar bem e o que você sabe bem, porque você vai ser um rico, uma pessoa rica, mas que não vai fazer o que você ama. Então tem que ser a conjunção desses 3 fatores, né? Então, essas pessoas que viviam bem em várias áreas do mundo, elas também destacavam-se porque faziam coisas que tinham prazer, que tinham uma relação, que se a gente olhar também, eu trouxe isso com a Ana Cláudia Quintana, quando ela disse que tinha não ser um zumbi existencial e buscar se apropriar e fazer as coisas que têm sentido na sua vida, certo? Então, com isso, pessoal, e lembrando que a nossa vida é uma vida integral. Eu tenho que olhar para o trabalho, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal, o quanto você se desenvolve, o quanto você estuda, o quanto você lê, o quanto você tem de hobby e lazer, o quanto você tem de exercício físico, a sua paz, a situação financeira, a vida social, a família, o casamento ou o namoro, o que seja, e o trabalho. Então, a gente tem que buscar, eu sei que é difícil a gente ter esse equilíbrio, porque tem momentos que a gente vai mais numa área do que em outra, mas o quanto mais a gente puder manter em equilíbrio essa nossa vida, contemplando todas as áreas, observando o autoconhecimento, observando uma atividade física, uma dieta, né? E todos os elementos que a gente falou aqui, mais chances a gente tem de ter uma vida mais saudável e ir mais na frente, ir mais longe, certo? Então, era isso um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês. Agradecer, né, primeiramente, mais uma vez, a Vânia por essa oportunidade da gente estar aqui contribuindo um pouquinho, né, na imunidade, né, emocional de vocês, porque quando a gente fala em inteligência emocional, a gente está falando, eu percebi ao longo dos meus vários alunos, dezenas de alunos que eu tenho através do curso, que a gente pode se blindar. E se a gente investe um pouco no nosso autocontrole, se a gente tem técnicas para não se descontrolar, às vezes técnicas simples de fazer uma meditação, de uma caminhada, de você costurar, de você ir para o seu jardim, né, e você ler, você assistir um filme. Então, pequenas coisas ajudam a você sair daquela pressão do dia a dia. Então, na inteligência emocional, a gente trabalha sobre 5 perspectivas. Eu me percebo que eu estou me alterando, eu me controlo, eu começo a me controlar, e eu me motivo. Eu tenho razão de ser, feito o que eu mostrei para vocês. O Ikigai, eu encontro o que eu amo, encontro o que eu faço, o amor no que eu faço, né? Então, a motivação vai nos ajudar a superar essas dificuldades. A Florence Nightingale era extremamente motivada.
A Ana Neres também é extremamente motivada. A Ana Cláudia Quintana, nossa médica, também tem um propósito de vida muito claro, né? Então, a gente encontrar essa razão de ser, esse ikigai, como os japoneses falam, também é um grande aliado para a nossa inteligência emocional. E aí, fechando algumas outras perspectivas, a empatia, a gente lembrando de cada vez mais investir na empatia, mas a gente também cuidando da gente. A gente vai até o outro, mas depois a gente volta para o nosso estado e para o nosso cuidado de si, né? E na inteligência emocional, o Goleman, que é um grande teórico, um grande psicólogo que popularizou esse conceito, né? Apesar de ser um conceito já existente, ele, por fim, ele fala da importância também das relações sociais. Então, pense um pouquinho na sua vida, pense um pouquinho, faça uma reflexão, utilize as coisas que você tem em mãos, né? E olhe um pouquinho para você, né? Veja suas férias, né? Tenha momentos de lazer e invista em você cada vez mais, certo? Então, essa é a minha mensagem, esse é o meu desejo, que vocês cada vez estejam melhores para cuidar cada vez melhor das pessoas. Eu esqueci de compartilhar aqui, só para a gente fechar a nossa conversa, deixa eu compartilhar aqui, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho. A gente tem aqui, eu tenho um vídeo também que eu vou colocar. Vânia, você me perdoe, mas esse vídeo também é muito, muito importante e eu quero que eles vejam como as coisas estão, o destino está nas nossas mãos, tá? Deixa eu compartilhar aqui, Vânia, para só um minutinho, que esse vídeo também é bem significativo. Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou até aumentar aqui o tamanho para que vocês possam visualizar melhor. Deixa eu dar um pause. Perdi aqui. Você tem um minuto, não. Qual é? Você fecha o vídeo. Peraí, é o destino. Já dei pausa. Puxa. Deixa eu colocar aqui, pessoal, o vídeo para vocês. Eu tenho muitos nomes, muitas faces e muitas circunstâncias, mas muitas pessoas preferem me chamar de destino. Eu sou o destino. Eu escolho a estrada que você vai percorrer. Eu escolho a pessoa que você vai amar. Eu escolho a profissão que você vai seguir e a cidade onde vai morar. Eu escolho cada detalhe da sua vida, inclusive se você será feliz ou não, se você terá ou não saúde e prosperidade. Eu determino a sua classe social, determino todos os adjetivos e todos os nomes pelos quais você é chamado. Eu escolho quanto você ganha por mês e escolho se terá ou não algum conforto. Eu sou o destino. Eu amo as pessoas ocupadas. Elas não têm tempo de fazer escolhas e deixam isso comigo. Adoro os distraídos que vagam entretidos nesse mundo de tanta informação, deixando para mim suas decisões
enquanto se divertem com uma coisa qualquer. Em cada fato importante da sua vida, eu estarei lá e serei o único responsável com a minha mão invisível. Eu escolho como, por quê e quanto tempo vai durar a sua vida. Eu defino quando você vai morrer. Mas há um segredo que poucos sabem sobre mim. Eu só existo até que você comece a fazer as suas escolhas. Então, muito bom, né, pessoal, esse vídeo. Destino, você tem que fazer suas escolhas. Qual é o grau de lucidez das suas escolhas, né? Então, a gente é fruto das nossas escolhas. Então, prestem atenção, reflitam sempre nesse tema e avancem cada vez mais. Caso vocês queiram depois saber algumas informações a mais, eu coloquei aqui o meu site, né? Tem ricardosmagalhaes.com.br, que tem um curso de inteligência emocional. Tem o Instagram também, @ricardo.smagalhaes. Está o meu e-mail e o meu telefone. E aí eu espero que vocês tenham aproveitado, né, essas mensagens e que vocês reflitam um pouquinho cada dia mais. Utilize o tempo de vocês um pouco para refletir em como você pode cuidar melhor cada vez mais da sua saúde e das suas emoções. Forte abraço, Vânia. Muito obrigado. Um abraço a todos e vamos em frente.